Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula nossa. Antes da gente iniciar essa aula, quero me apresentar. Meu nome é Larissa, sou acadêmica de medicina e auxiliar de enfermagem e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre vacina. Mas antes da gente começar a nossa aula, quero relembrar vocês sobre os nossos materiais lá no nosso site. Estudar é extremamente importante, mas estudar com os materiais certos facilita muito mais. Então entra lá no nosso site e não se esquece de adquirir o seu. Agora sim, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, preparei aqui para vocês uma apresentação sobre mim, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. E, além disso, quero relembrar vocês sobre os nossos materiais lá no nosso site, que tem materiais exclusivos para você estudar e você pode usufruir de tudo isso. E agora sim, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre biologia e ciência e vamos falar sobre vacina. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje então? A gente vai falar um pouquinho sobre a definição de ciência, essa questão da integração da biologia com a ciência, além disso, a questão do conhecimento científico e a vacinação. Bom, primeiro de tudo, o que é ciência? Quando alguém fala para você ciência, o que você pensa e o que você sabe sobre isso? Bom, ciência, a palavra ciência, ela vem do latim e o significado dela é conhecimento. Então, a ciência é o conhecimento que explica os fenômenos. Então, ou seja, hoje em dia existe muita gente que faz pesquisa, cientistas, e eles explicam todos esses conhecimentos de acordo com os métodos experimentais. Então, a ciência ela nada mais é do que o conhecimento de todas essas coisas que eles fazem. E qual que é a importância da ciência e dos métodos científicos para a gente? E além disso, para a área da saúde, por que isso é importante? Por que para a enfermagem a gente precisa da ciência e dos métodos científicos? Bom, a importância da ciência, primeiro de tudo, é porque ela traz o conhecimento, ela traz o funcionamento, ela traz essa questão da composição dos organismos, tem também a parte das descobertas e algumas explicações dos fenômenos e, além disso, novas tecnologias. Então, por que a enfermagem, por exemplo, precisa da ciência? Por que ela é importante? Porque sem a ciência a gente não teria toda essa inovação que a gente tem hoje na questão de medicação, na questão do tratamento do paciente, na questão do tratamento ali do cuidado de como administrar e cuidar de um paciente que tem uma doença específica. Então tudo isso é possível e tudo isso acontece porque por trás disso existem pessoas que estão estudando vírus, doenças, estão estudando novas tecnologias para facilitar a nossa vida aí, tanto no hospital quanto também fora do hospital. A gente vê hoje pela questão da tecnologia. Se não fosse a tecnologia e todas essas inovações que eles colocam, a gente não teria tantas oportunidades que nem a gente tem hoje. E quando a gente fala de ciência e vacinação, o que a ciência tem a ver com a vacina? Bom, quando a gente fala de ciência e vacinação, é porque lá atrás alguém, algum dia, descobriu essa vacina e a gente vai entender um pouco dessa história. Mas primeiro, o que é vacina? Bom, a palavra vacina, ela significa derivado da vaca, porque descobriram a vacina através da vaca. Lá atrás tem uma antiga história, que eu vou contar um pouco melhor aqui para vocês, que naquela época estava havendo alguns vírus, algumas doenças, principalmente a questão da varíola, a gente vai falar sobre ela.
E naquela época, através de uma vaca ali que ela soltava uma secreção na sua teta, foi inventado a vacina, mas vocês vão entender melhor. Mas primeiro de tudo, a vacina, ela é uma forma de imunização ativa na qual o nosso corpo produz anticorpos. Então, a vacina, no geral, ela é uma substância que ela pode ter o agente causador da doença atenuado ou inativado e que, com isso, estimula dentro do nosso corpo a produção de anticorpos e células de memória pelo nosso sistema imunológico. E eu vou falar um pouquinho melhor disso com vocês para vocês entenderem e vou passar um vídeo sobre isso agora para vocês entenderem no geral e a gente entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão da vacina. Para entender como a vacina funciona, vamos antes ver como o vírus afeta o nosso organismo. Quando o SARS-CoV-2 entra no nosso corpo, ele invade as células, se reproduz e acaba as matando. O organismo geralmente responde produzindo uma verdadeira batalha. Os leucócitos são os principais responsáveis por essa defesa, atacando a célula invadida pelo vírus. É a resposta celular. E tem um tipo de leucócito, o linfócito, que produz anticorpo, uma proteína que circula em nosso sangue. O anticorpo captura o vírus, impedindo que ele entre nas células. A vacina coloca no organismo algo para simular esse ataque. Isso varia entre as vacinas. Pode ser o vírus inativado ou partes do novo coronavírus em outras moléculas. O objetivo é fazer o organismo produzir anticorpos. É a memória imunológica. Se a pessoa for infectada pelo vírus, o organismo reage de forma mais rápida, eliminando o inimigo antes dele provocar a doença. Bom, pessoal, como vocês viram no vídeo, então, a vacina, ela é uma substância que ela tem como objetivo estimular a produção de anticorpos e, além disso, criar uma memória ali no nosso sistema imunológico. Então, olha a responsabilidade da vacina. Como vocês entenderam ali, explicando de uma maneira mais fácil através daquele vídeo, o que acontece? A vacina, ela é injetada, uma parte da doença, seja ali a questão, a gente vai falar sobre isso, a vacina atenuada ou o vírus inativado, né? E aí é injetado aquilo para que o nosso corpo combate. Então, por isso que, por exemplo, quando você toma uma vacina, você tem ali algum tipo de reação. Não é porque a vacina é ruim, é porque o seu corpo ali, ele tá criando uma batalha para ele criar esse anticorpos e, além disso, para gravar aquilo, para que, se caso você vier pegar a doença, o seu organismo já sabe combater essa doença. Então, por exemplo, muita gente fala, né? Ah, Larissa, eu tomei a vacina X e eu peguei. Vamos usar o Covid, por exemplo, de exemplo. Larissa, eu tomei a vacina do Covid e eu peguei Covid. Sim, gente, a vacina, ela não impede você de pegar. Ela ajuda o seu organismo a combater com a doença. Então, por exemplo, vamos supor que se você não tiver tomado uma determinada vacina, pode ser que a doença que você tiver, enfim, o vírus, ele pode ser muito pior do que se você tomou a vacina. Por quê? Porque o seu corpo, ele já conhece aquele vírus que tá ali dentro. Ele já criou ali uma memória daquilo que foi injetado. Então, no caso da vacina, a vacina foi injetada, o seu organismo criou uma memória. Não foi injetado, ele não tem memória. Então, ele vai combater como ele sabe combater. E é por isso que muita gente acaba ficando muito pior ali do que imaginava. Ou, por exemplo, pega o Covid e fala, eu não senti nada, entendeu? É muita questão do nosso sistema imunológico ali. Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre a vacina e como a vacina foi criada e por que
a gente fala desse cara. Esse cara foi o responsável por criar a vacina. Ele foi um médico, ele é americano, né? No caso britânico-francês. Bom, e para a gente entender um pouco sobre a vacina e como que ela foi criada e quem criou, esse cara foi o responsável por criar a vacina. Ele é um médico britânico francês e na época ele fez a vacina contra a varíola. Então todo mundo já ouviu falar aí na época da escola ou até mesmo em algum jornal que há muito tempo atrás teve a peste, né, que eles falam que foi a varíola, que foi algo que matou milhares e milhares de pessoas, assim como o Covid, mas na época foi muito mais. Então foi nesse exato momento que esse cara ele criou a vacina. E como que foi essa história toda? Bom, o que aconteceu? Ele fazia alguns estudos e ele observou que as pessoas elas se contaminavam, no caso, com esse vírus, e logo, né, muitas delas já morriam e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, que naquela época, ele observou que algumas mulheres que elas ordenavam as vacas ali, que elas tiravam leite de um gado, essas pessoas elas ficavam imunes. Mas por que elas ficavam imunes? Porque naquela época, as tetas das vacas, as vacas elas estavam com um tipo de inflamação ali, tinha pus, tinha secreção. E aí ele observou que aquelas pessoas que estavam ali ordenhando, que estavam pegando aqueles vírus da vaca, quando se contaminava com a varíola, ficavam imunes. Tipo assim, elas pegavam o vírus, mas elas não sofriam como as outras pessoas. E ele fez esse tipo de observação. E aí, naquela época, o que ele fez? Ele pegou ali na lesão da vaca, né, de uma das ordenhadoras, que na época essa mulher chamada Sara, ele pegou ali o pus da vaca, fez o seu experimento, pegou um garoto de 8 anos e ele fez de uma forma leve assim a questão da vacina. Então ali ele pegou num garoto de 8 anos ali, o nome do garoto era James, e ele injetou ali a primeira vacina junto com esse pus nesse garoto. Após uns 10 dias esse garoto estava ali curado, mas ele teve ali uma reação um pouco leve. Depois ele pegou nesse mesmo menino e esse menino fez com que ele pegasse, no caso, Bom, gente, e aí ele fez o seu primeiro experimento. Ele pegou um garoto de 8 anos e ele fez ali, preparou tudo certinho, e ele injetou nesse garoto ali esse pus, essa questão da vaca que eu falei pra vocês nesse garoto. Esse garoto ficou mal ali, mas cerca de 10 dias ele já estava bem, ele teve alguns sintomas leves e logo depois disso ele pegou o mesmo pus de uma pessoa que estava contaminado ali com a varíola. E aí quando ele injetou esse pus da varíola nesse garoto, esse garoto não sofreu nada. Por quê? Porque esse garoto ele já tinha ali a resposta imune. Então, olha a importância da vacina. E foi aí que começou toda essa história de vacina e foi aí que foi criada a primeira vacina. Então, eles tinham um problema ali. As vacas, elas tinham essa questão de algumas doenças ali, e ele observou aquilo através das mulheres que ordenhavam. Ele pegou aquele material da vaca, injetou no garoto, depois pegou uma pessoa que estava doente, que estava com a varíola,
pegou também o material da varíola ali e injetou naquele garoto depois de uns 10 dias. E aquilo já tinha criado uma memória, o seu sistema imune já tinha criado uma memória e esse garoto ele não sofreu com a varíola. Então foi assim que foi criada a primeira vacina, com teste, com ciência. Por isso a importância da ciência para o dia de hoje para a gente. Bom, e a vacina nada mais é que hoje uma importante forma de imunização ativa, porque o nosso corpo ele produz ali os anticorpos e como eu falei para vocês, se baseia ali na questão do atenuado ou inativado. A gente vai falar sobre isso também. Mas o que acontece? Produz dentro da pessoa ali, estimula a produção de anticorpos e as células memórias, que foi o que eu falei para vocês no sistema imunológico. Então, é a mesma coisa de, por exemplo, vocês estão aqui estudando agora, daqui 10 dias, se vocês forem ver sobre esse assunto, vocês vão saber, porque criou-se ali uma memória. E é assim com o nosso organismo. Ele cria uma memória daquilo que é injetado, por isso existem tantas vacinas no mundo e por isso a importância aí da ciência continuar criando para que a gente não sofra tanto de novas doenças que podem vir, novos vírus que podem vir. E por isso também que, por exemplo, na época do Covid, muitas pessoas achavam que a vacina iria curar de alguma forma, mas não, a vacina ela vai ajudar ali criar memória no nosso sistema imunológico, por isso a importância da vacina. Bom, então aqui tem um mapa mental melhor para vocês entenderem. Então a gente fala de vacinação, a gente fala de sistema imunológico. O sistema imunológico, ele cria os anticorpos e esses anticorpos, eles fazem a memória imunológica, que é a de extrema importância. Então, esse é o ciclo aí, vacinação, sistema imunológico, anticorpos e memória imunológica. É por isso que é importante a vacina. Bom, e como eu falei para vocês aqui, a importância da vacinação hoje, ela diminui a chance do contágio, ela traz uma prevenção de doenças e ela traz proteção para a pessoa que está imunizada e para as pessoas que estão ao redor também. Porque a gente sabe que os vírus, eles sofrem mutações. Então, por exemplo, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. É lógico que isso depende muito do sistema imunológico de cada pessoa. Mas a importância da vacinação é isso, a diminuição ali do contágio. Porque quando o nosso corpo está combatendo, ele fica mais difícil de transmitir aquilo para outras pessoas. Então, por isso, a importância. E além disso, como eu falei para vocês, a gente tem a questão da vacina, né, e da imunização da parte atenuado ou inativado. O que acontece? Bactérias e vírus atenuados, eles possuem agentes infecciosos vivos, mas são extremamente enfraquecidos. Então, assim, existem sempre dois tipos de vírus dentro da vacina quando é fabricado ali na parte da ciência. Ou ele é atenuado ou ele é inativado. Quando o vírus ele é atenuado, ele é ali um vírus infeccioso vivo, mas ele é enfraquecido por conta de todas as substâncias ali que eles colocam. Agora, o vírus inativados, ele contém a bactéria ou vírus morto. Então, é modificado ali também por conta das partículas. Então, existe dois tipos ali de vacinas. É por isso que a ciência estuda isso, para entender melhor ali o que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, o que é melhor. Por isso que é realizado tantos testes. Como vocês viram, por que demorou de um certo tempo assim para criar a vacina do Covid? Por conta dos testes. E isso que eles criaram a vacina muito rápido, porque demora muito. Exigem muitos testes, exigem muitas pesquisas para comprovar tudo isso. Então, por isso tem essa questão do inativado
ou atenuado, ou morto ou vivo, ou enfraquecido, e assim vai. Eles têm que pegar os vírus, estudar o vírus, e a gente, né, não tem como pegar o vírus assim do ar, é tudo em partículas milímetras ali. Então é esse o estudo da ciência e do método científico, e por isso que ele é importante tanto na área da saúde, na enfermagem, mas também na área da saúde no geral. Bom, e para a gente refletir e discutir algumas coisas, falamos sobre vacinas, mas, por exemplo, tô eu aqui, né, de repente passeando aí em algum lugar que tem mato, algo assim, e uma cobra me pica. Eu tenho que tomar vacina por conta dessa cobra? Se uma aranha me morder, o que eu faço? Eu tomo uma vacina quando eu chego no hospital? Como que a gente vai fazer ali para tirar essa bactéria, esse vírus que pode conter nesses tipos de animais? Existe só a vacina? É só a vacina que pode me ajudar? Ou existe alguma outra coisa? Quero que vocês reflitam sobre isso. E aí entra uma questão que todo mundo se pergunta: o soro. O que é o soro? A vacina e o soro, eles são iguais ou não? Quais são as diferenças entre os dois? E no caso aqui, para uma picada de cobra, eu tomo uma vacina ou eu tomo um soro? Por quê? Então vamos falar sobre soro e vacina. Os dois, eles são agentes que ele atua como imunizadores. Então, sim, o soro também age assim como a vacina dentro do nosso organismo. Mas vamos entender. Então, os dois, eles são agentes que atuam como imunizadores, mas eles são usados em ocasiões diferentes. Apesar de eles terem ali em comum, algo em comum que é proteger o nosso corpo, é trazer saúde, é ajudar a gente ali contra substâncias estranhas, os dois, eles são imunobiológicos, que a gente chama, mas cada um tem uma função diferente, que a gente vai entender. Mas primeiro de tudo, primeira comparação entre os dois são imunizadores, isso vocês têm que saber disso. A gente usa os dois na mesma função, só que ocasiões diferentes. E vocês vão entender isso. Eles têm o mesmo objetivo. Aí eu fiz uma comparação aqui para vocês entenderem melhor, né? Soro versus vacina. Vamos lá. A vacina, ela é usada como uma forma de proteção e ela estimula o nosso corpo a produzir anticorpos em determinada doença, ponto. Então, vocês já sabem que a vacina, ela estimula o nosso organismo e ela cria ali o anticorpo e a memória que a gente falou lá no começo. Agora, o soro, ele promove a imunização ativa, só que os anticorpos, eles são produzidos em outro organismo. O que significa isso? No caso dos soros, dizem que eles ocorrem como uma imunização passiva, ou seja, uma imunização rápida. A vacina, ela age ali, ela fica ali. O soro não, ele tem que trabalhar rápido. Por quê? Se eu for picada por uma cobra agora, a vacina, ela talvez não vai combater tão rápido como o soro, porque a vacina, ela é ativa, o soro é passivo. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Bom, gente, o soro, eles são conhecidos principalmente pela atuação no tratamento de animais peçonhentos, cobra, aranhas, e eles também são produzidos para tratar algumas toxinas bacterianas. Então, assim, os soros, eles são utilizados em casos que há necessidade do tratamento rápido, como eu falei para vocês. Porque a vacina, ela tem um tempo ali de ainda produzir os anticorpos. Agora, no caso, por exemplo, de uma picada de cobra, de uma picada de aranha, tem que ser algo muito mais rápido. Então, por isso que nós utilizamos o soro, como eu falei para vocês.
Eu vou passar aqui para vocês um resumo agora, um videozinho, só para vocês entenderem melhor essa diferença da vacina e do soro. A vacina é utilizada para a prevenção de doenças e é produzida a partir de antígenos inativados ou enfraquecidos de determinado micro-organismo, que ao serem introduzidos no nosso corpo, estimulam a produção de anticorpos, protegendo-o contra um possível contágio. O soro é utilizado para a cura de doenças e intoxicações, pois já contém anticorpos que foram produzidos por outros organismos. Ele é indicado para casos em que é necessário um tratamento rápido, como contra a picada de animais peçonhentos, no tratamento de algumas doenças e para diminuir a possibilidade de rejeição em transplantes. Bom, pessoal, vocês viram então o vídeo que eu trouxe para vocês, o resumo para vocês entenderem um pouco essa diferença do soro e da vacina. E eu trouxe também para mostrar para vocês um frasco de vacina para vocês verem como funciona. Olha só, esse frasco aqui, ele contém uma vacina. Normalmente as vacinas, elas vêm assim num frasco desse, e aí o enfermeiro, o auxiliar ou o técnico, ele retira esse produto através ali de uma seringa e logo ali após a retirada, ele já aplica no paciente. Então é um frasco assim, normalmente esse frasco ele vem um pouco mais cheio, aqui assim, depende muito do tipo da vacina, depende de como é. Tem algumas que é dose única e tem algumas que não são dose única, mas trouxe aqui para vocês verem como é um frasco de uma vacina. Ele é bem pequenininho assim, menor que o dedo, por exemplo. Tem algumas que são maiorzinhos. Esse que eu trouxe para vocês é mais pequeno. Bom, pessoal, e finalizando então a nossa aula aqui, essa foi a nossa aula sobre vacina, essa questão do método científico, também a diferença do soro e da vacina. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de estudar com a melhor plataforma de todas e com os melhores materiais, que é os resumos da saúde. Não se esqueça, inclusive, de adquirir o seu material lá no nosso site. A gente tem um site com uma infinidade de materiais que você pode agregar ali no seu estudo e tenho certeza que vai ser muito bom para você. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado da nossa aula e até mais!